Bom dia, boa tarde ou boa noite à banca. O meu nome é Paula Naomi Fukuda Alvarez e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado O Impeachment de Wilson Witzel, a arma nuclear constitucional chega aos estados, que foi orientado pela professora Heloísa Fernandes Câmara. Nós decidimos pesquisar sobre o impeachment de governadores, pois até 2020 essa figura era pouco tratada pela doutrina, já que pouco tinham sido os casos de processos para o afastamento do chefe do executivo estadual. A partir de 2020, no entanto, esse cenário mudou e diversos processos de impeachment foram deflagrados em face de governadores, como foi o caso de Wilson Witzel no Rio de Janeiro, Wilson Lima no estado do Amazonas e Carlos Moisés em Santa Catarina. Assim, o objetivo geral do projeto foi de identificar quais foram os fatores sociopolíticos que levaram ao surgimento desses procedimentos. Como objetivos específicos, buscamos compreender o Instituto do Impeachment histórico e juridicamente, investigar a literatura brasileira sobre o impeachment de governadores e descrever o caso do impeachment de Wilson Witzel, a fim de identificar os fatores que levaram ao seu afastamento definitivo do cargo pela via do impeachment. A metodologia adotada foi primeiramente de uma análise histórico-jurídica do impeachment, partindo de suas origens para a definição da sua natureza e aplicação no Brasil, tanto em nível nacional como em nível subnacional. Em um segundo momento, realizou-se um estudo de caso sobre o processo de destituição do cargo de Wilson Witzel, valendo-se de fontes primárias como o Diário Oficial da LERJ, a própria decisão do Tribunal Misto e outras decisões judiciais de processo por crimes comuns e notícias de jornal que envolvessem o caso. Então, passando agora aos resultados, através do estudo histórico, constatou-se que o impeachment de chefes do Poder Executivo, tal qual adotado no Brasil, possui natureza jurídica política e que sua aplicação costuma ser acompanhada da perda do apoio político do chefe do executivo junto à maioria dos eleitores, como também da ausência de uma base de apoio no poder legislativo. Já em relação à aplicação prática do impeachment aos chefes do poder executivo estadual, a bibliografia levantada foi bastante omissa. Isso porque, conforme constatou Cláudio Roberto Barbosa Filho, o impeachment em face de governadores de estado, ao menos até 2016, era bastante raro e, quando protocolado, costumava ser de pronto arquivado. O único processo instaurado em face de um governador por crime de responsabilidade, cujo julgamento havia sido concluído até então, ocorrera em 1957, em face do governador Muniz Falcão, no estado do Alagoas. Em relação ao estudo de caso do impeachment de Wilson Witzel, o resultado da pesquisa demonstrou que houve 3 fatores principais para o seu afastamento. O primeiro seria a sua trajetória eleitoral como um outsider da política, muito apoiado no discurso bolsonarista antissistema. O segundo, a sua relação com o presidente Bolsonaro, que, após diversas crises, houve um rompimento entre o Witzel e a família do presidente. E 3, a sua base de apoio junto ao Poder Legislativo Estadual, que por ser frágil e muito ligada aos deputados do PSL, acabou toda deixando o ex-juiz federal assim que ele se tornou um desafeto de Bolsonaro. Como conclusão, temos que o impeachment de Wilson Witzel não é um fenômeno isolado, de modo que sua análise pode fornecer boas pistas para a compreensão dos motivos por trás de tantos impeachments de governadores em 2020, algo sem precedentes na política brasileira. Ainda que o estado do Rio de Janeiro seja pródigo em exemplos de afastamento e prisão de governadores e ex-governadores, o prosseguimento do processo de impeachment em face de Wilson Witzel sugeriu que houve uma alteração nas relações políticas estaduais, que foi possivelmente causada pelo ingresso de outsiders na política, na esteira desta onda bolsonarista.